Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa primeira aula do módulo Epístolas Paulinas, para a glória de Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, somos agradecidos a Ti, Deus, por essa rica oportunidade de poder, Pai amado, aprender mais a Teu respeito. E desta vez, Senhor, nós iremos adentrar nas Epístolas Paulinas, Pai. Pai querido, nós sabemos que há uma riqueza profunda nessas epístolas, na qual o Senhor mesmo revelou para o Teu Filho, o apóstolo Paulo. E assim, Pai amado, nós estamos aqui dispostos a aprender cada vez mais, para que possamos aprofundar, Senhor, na Tua palavra, e assim sermos edificados nela, e cheios do Teu Espírito, para que possamos pregar com ousadia, abordar pessoas, Pai amado, evangelizar com muita graça, meu Deus, para que possamos compreender bem a Tua palavra, e sermos firmados na rocha, e ficarmos inabaláveis, inamovíveis, Pai querido, na Tua palavra, firmados em Cristo Jesus, aguardando, Senhor, aquele grande dia aonde o Senhor virá e buscará a Tua igreja. Pai querido e Pai amado, eu Te peço, Deus, pelos que estão presentes, Te peço também para aqueles que não puderam ouvir, tome em Tuas mãos a vida daqueles que estão enfermos, tome em Tuas mãos, Pai, restaura a saúde dos Teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu Te peço e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, nós vamos agora, após ter passeado ali pelas viagens missionárias de Paulo, nós iremos agora adentrar nas epístolas, tendo em vista que o apóstolo Paulo fez as viagens, né? Fundando, abrindo as igrejas e delegando irmãos presbíteros para que ficassem assumindo as congregações onde ele tinha passado. Agora se faz necessário ele cuidar delas, né? Não só ele, mas ele desempenhou um excelente papel. E isso acarretou na elaboração conforme o elencado, né, de 13 cartas tituladas sendo paulinas. É bem verdade que existem discussões, entretanto a gente vai discorrer no curso deste módulo. Nós iremos abordar nesse módulo a respeito das epístolas paulinas, iremos limitar de Romanos até Gálatas, né, nesse primeiro momento. Nós não iremos ainda abordar todas elas, porque sistematicamente é separado. Algumas cartas, como cartas da prisão, cartas pastorais, então é separado. Então, por essa separação sistêmica do curso, nós iremos, neste módulo, apenas abordar de Romanos até Gálatas, tá certo? Aqui nesse módulo, nós iremos ver a epístola aos Romanos, iremos ver a epístola aos Coríntios, primeira e segunda, iremos ver, por fim, a epístola aos Gálatas. Na introdução aqui do nosso material, eu queria fazer uma observação que as epístolas paulinas, né, de modo geral, elas fazem parte do Novo Testamento, contudo, foi escrita em grego, então o seu idioma original é grego. Apesar de o império, na época, ser romano, todavia, o idioma que foi escrito foi o grego. Eles não usaram o latim. O latim foi posteriormente. Então, só para a gente ficar situado nisso, porque alguns termos farão necessário da gente pesquisar no curso, né? Nas pesquisas, na elaboração de trabalhos, algo do tipo. Óbvio que aqui no nosso curso é bem curto o tempo, a gente não tem como parar, fazer pesquisa, mas fica aqui a dica para que posteriormente cada um possa fazer as suas pesquisas. É muito bom a gente buscar direto na fonte, muito bom, isso ajuda muito, tendo em vista as inúmeras traduções da Bíblia Sagrada. Aqui, ainda na introdução, fala-se a respeito das epístolas no Novo Testamento e nos mostra aqui a existência de pelo menos 21 epístolas, né?
Então, 21. Por que 21? A gente vai ver que existem epístolas que não são paulinas. Paulo, o autor ali de, pelo menos de modo aceito, de 13 cartas, né? 13 cartas na autoria de Paulo, de forma aceita, de maneira majoritária. Entretanto, existem as cartas de João e existe a de Tiago, né? Também tem de Hebreus, que é sempre a polêmica, né? É sempre um questionamento a respeito da sua autoria. E aí, os mais diversos. É muito atribuído a Paulo, todavia, a gente vai tentar aqui analisar criteriosamente a didática de Paulo, a forma que ele escrevia as suas cartas, para que a gente assim possa depois, quando chegar lá em Hebreus, a gente consiga ter uma mente mais pautada e centrada na realidade fática do apóstolo, tá? A gente vai poder analisar de maneira técnica se de fato é devida a atribuição a ele ou não. Se é, por quê, e se não, por quê. Tá bom? Feito isso, vamos para o tópico 1, Epístolas Paulinas. Tá? Epístolas Paulinas. Outra observação que eu gostaria também de frisar é que aqui no quadro eu coloquei a respeito das epístolas paulinas autênticas, e aqui eu só fazendo a correção, tá? As autênticas, epístolas paulinas autênticas e epístolas não autênticas, tá? As autênticas e não autênticas. Não é paulina, não autênticas. Por que não autênticas? São as que estão aqui inseridas dentro dos livros. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, mostra-nos duas epístolas. Lá no capítulo 15, versículo 23 em diante, e no capítulo 23, do 26 em diante. Mostra ali duas epístolas lá dentro. Também temos as cartas, que são epístolas, lá em Apocalipse, né? São aquelas lá escrita para as igrejas da Ásia, tá? Faça só as conferências, vou colocar aqui, capítulo 15, aqui, né? Feito isso, vamos para o tópico 1. As epístolas paulinas. Epístola paulinas. As primeiras epístolas do apóstolo, conta-se aqui como sendo 1 Tessalonicense, aproximadamente de 51 depois de Cristo. Só que é contestável essa data, né? Como eu já falei para os irmãos, já foi falado em outras aulas, que data na Bíblia assim, é muito contestável. Data é bem delicado falar de data. Mas alguns sugerem 51, outros ficam permeando ali por 52, fica variando. Então, assim, está todo efeito 51, 1 Tessalonicense. E 2 Tessalonicense, 51 entre 52, né? Alguns a consideram posterior. A 2 Tessalonicense, alguns consideram posterior à 1 Tessalonicense, né? Essas 13 cartas de Paulo ali, essas 13, nós temos aí
Primeira e segunda Tessalonicenses não foram escritas simultaneamente, né? Temos uma e depois outra. Temos também a de Romanos. A de Romanos ela é tida como a grande epístola, né? Ela é maior, assim, no que diz respeito à sua extensão aqui, e ela é considerada como a grande epístola, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. 1 aos Coríntios sendo em 57 e Romanos 57 e 1 e 2 aos Coríntios permeando ali entre 55 e 56 depois de Cristo, né? E vem Gálatas. Gálatas tem-se, segundo a história, que foi a primeira. Gálatas por volta de 49 depois de Cristo. Então tem assim que seja, inclusive algumas Bíblias sugerem, né? Só que aí varia demais, vai depender da tradução. Hã? Tá batendo, qual é a tua tradução? Aplicação pessoal, 49? Né? A tua tem? Tem não? Mas fica ali, por volta de 49. Então se a gente for analisar 49 depois de Cristo, provavelmente essa tenha sido a primeira que ele escreveu. Primeira, né? Temos também as epístolas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses. Não entendi. Aquele concílio lá do Atos 16, né? Exatamente. Aí temos a da prisão, Gálatas, né? É a última do nosso módulo. Nós temos a da prisão nós temos aqui Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E diga-se de passagem, né? Que ela é da prisão e escrita ali por volta de 62 e 63, exatamente em Roma. Então assim, foi a prisão, qual prisão? Aonde? De Roma. Exatamente a carta da qual nós já estamos introduzindo. Então, é muito interessante, curioso até, e importantíssimo essas cartas para que a gente possa entender que é muito válido, tem um peso, porque ele escreveu, a gente não nota ali ele lamentar da sorte, por saber que está preso, por saber que logo vai ser morto. A gente não vê ele lamentar, né? Pelo contrário, né? Ele faz incentivar, motivar, então é algo assim extraordinário, né? Aí, Senhor, glória a Deus. Acredito que faz chuva, né? Muitos vêm a pé, né? Outros vêm de bicicleta, aí tem. Mas é isso. A gente está no. Aqui. Residencial. E o Claudiano está enfermo. Claudiano está enfermo, né? E a chuva está engrossando. É benção. É isso. E o materialzinho? Foi? Tranquilo. Vamos tentar falar com eles. Se alguém mais. Dá certo. Tem sim. Não para não. Tá. Vai ser. Aí. E vem as epístolas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 1 Timóteo sendo por volta de 65, 2 Timóteo 67 e Tito 65, 66. Ali entre as duas. O barulho ficou forte, né? Acho que dá para ouvir o barulho da chuva. E assim, as 3 epístolas paulinas. Aqui nós temos 1 e 2 Coríntios e existe uma discussão sobre a existência de uma possível terceira aos Coríntios.
que no caso, isso aí a gente vai ver lá quando chegar em Coríntios. Aqui eu estou dando só um spoiler, né? Existe um historiador que ele julga que houve uma terceira carta aos Coríntios, só que essa terceira carta seria a segunda, porque ele acredita que a primeira não foi, aí a segunda chegou, que é a primeira, e a terceira, que é a segunda, chegou também, a primeira não chegou. Então, eu acredito que foi elaborado por Paulo 3 cartas aos Coríntios, porém só chegou 2. Como só chegou 2, aí tem a primeira e a segunda. A primeira, propriamente dita, não chegou. Isso historiador, né, ele traz, é só para a gente poder saber se alguém de repente comentar, né? Tipo assim, se alguém quiser pegar de surpresa, eu sabia que foram 3 aos Coríntios, para você não ficar assim, boiando, né? Para saber, tem gente que acredita nessa, e enfim. Feito isso, temos agora a Epístola aos Hebreus, que é a grande polêmica. Uns atribuem para Paulo, outros já atribuíram para Barnabé, e ainda tem uns que puxaram para Gamaliel, se eu não me engano, e outros para Áquila. E, enfim, a gente vai ver, eu lembro bem de Barnabé e de Atos Gamaliel. Os dois aí. Paulo é o que, pelo menos na Assembleia, é o que mais se aceita, né? Tem uns que até no calor da emoção ali pregando, ele já joga logo para Paulo e pronto. Né? O cara pregando, ele diz logo que é Paulo já. E Paulo, quando falou e tal, não sei o que, lá em Hebreus. Aí calma aí, rapaz. Se não está fechado ali, a gente também não pode fechar, né? Se não está dito, a gente também não pode. A gente fica só especulando. Mas essas especulações precisam ser de maneira técnica, né? De maneira que... Porque, por exemplo, a gente tem que analisar. Quando chegar em Hebreus, a gente vai trabalhar isso aqui. Chegar em Hebreus, a gente vai. Mas hoje a gente vai dar um spoilerzinho. Também temos as epístolas universais. São 7. Quais são as universais? Elas são Tiago, 1ª e 2ª Pedro, as 3 de João e Judas. Né? Essas são universais. Tá? Não foi perguntado, mas elas são universais pelo fato de não haver endereçamento. Tá? Não houve destinatário específico. Ela foi tida como universais. Feito isso, vamos avançar. Aqui mostra que o título que recebe cada grupo está inspirado no tema ou propósito geral das cartas que a integram, né? Ou nas circunstâncias que rodearam a sua redação. Alguns dos títulos que explicam por si mesmo e não precisam de maiores comentários, porém, nos seguintes casos, convém fazer algum esclarecimento. Por exemplo, as primeiras epístolas. É uma epígrafe que faz referência à época. Então, assim, para falar assim, as primeiras epístolas diz respeito à sua época, não para dizer que eram as mais antigas, ou a do Antigo Testamento, algo do tipo, ou aquelas lá do período interbíblico. Lembra que tiveram aquelas epístolas também, né? Que são os pseudos, existiram também, e permeavam lá no meio deles. E até depois mais ainda. Né? Então, não se retrata aqui, quando fala primeiras epístolas, não se retrata estas, do interbíblico, nem dos pseudos, não. Os livros apócrifos, não são essas. Remete-se à sua época que foram compostas. Não somente se considera que são os escritos mais antigos do apóstolo, mas também de todo o Novo Testamento. Então, quando fala assim, as primeiras, né? É no geral, não é só do apóstolo Paulo. As grandes epístolas,
Entre elas está incluída a de Gálatas. Apesar da pequena extensão do texto, a razão está no seu estreito parentesco com Romanos, o que requer considerá-las juntamente. Ou seja, na teologia sistemática, separa-se. Na Bíblia a gente vê separado, mas existe bastante teólogos que eles atribuem, por esse motivo aqui, por ser considerada atrelada, vinculada a Gálatas, a Romanos, então coloca-se ela no mesmo compêndio, coloca-se Romanos e Gálatas no mesmo compêndio, como se fosse um só. Aí ela recebe esse título de grande epístola, apesar de ser curtinha, mas ela recebe esse, não é nenhum título, é como se fosse uma pré-classificação, né? Meu objetivo. Exato. Temos também as epístolas da prisão, quando Paulo redigia estas cartas. Quando fala que ele redigia, de verdade que tem-se cartas que ele fez de próprio punho, mas tem cartas que ele fez com auxílio, ele fez verbalmente, de forma oral, ele ditou para que outro escrevesse, né? Então, assim, quando fala assim que ele redigia, não necessariamente que ele estava fazendo de próprio punho. Ele se encontrava preso em algum lugar que não se conseguiu determinar, que fala porque na época aqui ainda não era descoberto, né? Assim, não se presumia essa prisão dele que fosse a da prisão no que nós mencionamos agora, de Efésios, Filemon, Tessalonicenses. Não se havia ainda chegado num divisor comum de que de fato fosse a prisão de Roma, tendo em vista ele ter sido preso outras vezes, né? Como ele mesmo traz aqui, muitos pensam que se tratava de Roma, outros sugerem Éfeso. Entretanto, na realidade, nem sequer se pode afirmar com certeza que as 4 epístolas tenham sido escritas desde uma mesma prisão. Então, assim, aqui nessa época estava sendo investigado, estava sendo estudado, e aí chegou na conclusão de que foi de Roma. Epístolas pastorais, né? Corresponde a um tempo em que o cristianismo, tendo já progredido na fixação da doutrina e na elaboração da estrutura eclesiástica, precisava ordenar administrativa e pastoralmente a sua vida e o seu trabalho. Então, se a gente for analisar, as pastorais, elas foram exatamente de maneira objetiva para que atendesse a necessidade das igrejas que haviam sido recém-implantadas. Recém, entre aspas, né? Porque já existia ali há cerca de 20 anos, mais de 20 anos. A gente sabe que não eram templos como o nosso de hoje. Eram igrejas que se reuniam, muitas das vezes em casa. Então, assim, mas já fazia mais de 20 anos que haviam sido implantadas. Então, como elas já estavam implantadas há muito tempo, houve a necessidade de endereçar para elas orientações. As cartas, elas são um documento em que as epístolas, né, cartas, epístolas são sinônimos, é um documento no qual tem o seu propósito, o seu objetivo. E o principal deles é conservar a doutrina cristã, conservar Cristo no centro, conservar os irmãos na fé. Esse é o propósito geral. Então, porque haviam judeus que ingressavam nessas comunidades tentando perverter o entendimento, tentando desvirtuar o evangelho de Cristo, os judaizantes, né? Tentando desvirtuar. Então o apóstolo Paulo, bem como nas demais epístolas, elas têm esse propósito, qual? De conservar, de manter. E aí a gente começa a perceber que nos nossos dias existe muitos saíram, muitos, já foi bem forte, já saíram, outros ainda permanecem. Só que cabe aos líderes
como aqui fala nas epístolas pastorais, cabe aos líderes, compete a eles observar qual o teor, qual é a essência, qual é o fundamento de tal ministração ou ensino que está sendo dado para o rebanho. Então compete a eles esse cuidado, esse zelo para que repreenda, exorte, para que aproxime-se ou retire do meio do rebanho, para que não venha desvirtuar a credibilidade ou o fundamento que é Cristo. É bem verdade que as discussões na época eram sobre a veracidade, a autenticidade de Cristo. Se Cristo de fato era o Filho de Deus, enviado por Deus, o Messias e o Salvador. Ponto. Heresias, com certeza. Mas nos nossos meios, vamos pensar um pouquinho. Será que ainda está sendo pregado algum tipo de heresia? Será que os irmãos firmados em Cristo estão sendo aliciados por pseudos convertidos cristãos, tentando de forma sutil roubar-lhes a fé? Será que não tem no nosso meio, irmão? Né? Então, o que a igreja deveria fazer? Ou qual o papel do cristão, do seu líder, do pastor, diante da situação? Isso. Diário, né? Apostataram, exatamente, apostataram, e o motivo foi o quê? Foi ensinamento. Ensinamento. Uhum. Contemporâneo, exatamente. Estão ainda no meio de nós, né? Uhum. Estudando a Bíblia sem a direção da Espírito, acaba a doutrina de demônios, né? Doutrina de demônios. Ele menciona exatamente isso. E está acontecendo. Esse dia ele lá na escola, aparecendo lá, o professor lá pregando a verdade, e ele falando que aí não se identificou no dia. Foi? O professor falava, a pessoa dá aula, a discussão, debatendo. Apareceu um pseudo-pastor negando a Trindade, mas não se identificou. Conhecedor da Bíblia, usando textos bíblicos e tudo. Se você quiser, você a deidade de Jesus? Não foi nem a Trindade, foi a deidade. Meu Deus do céu. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Ou seja, esse se infiltrou lá para poder tentar jogar dúvida no coração, na mente dos irmãos, né? Mas, e os que seguem a ele, né? Ou se ele já saiu de algum lugar arrastando muitos. Então, de fato, se faz necessário. A gente percebe que... Sim. Exatamente. Exatamente. Você mencionou um ponto muito importante, né? Que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela tem esse papel, exatamente conservar a apologética do ministério da igreja. Nós temos também a escola teológica, o pastor João pensando nisso aí. Sim, os dois, exatamente. Falsos ensinamentos. Isso. Então, nesse aspecto, a gente percebe aqui a relevância que é isso aqui, né? É muito importante. Hoje em dia está sendo ensinado assim de forma assustadora. Está sendo confrontado, na verdade, a respeito da validade do dízimo. Hoje em dia, no nosso meio, eu tenho percebido isso. As pessoas, elas estão sendo confrontadas nesse sentido, nesse aspecto.
A gente percebe muito assim, tá? Nas mídias, de modo geral, dentro das igrejas e na abordagem pessoal. A minha congregação nasceu na fé. Uhum. É, Tá tudo base bíblica e tudo. Então é isso, só para a gente sentir, né? A gente precisa de fato aqui, os pastorais, fora os outros. Então vamos aqui, tem o gênero da epístola, das epístolas no modo geral aqui, ela vai trazer uma estrutura literária, de modo que não é uniforme. Por que não é uniforme? Porque foram feitas por vários. Ainda que tenha feito só por um, todavia ela não segue assim um padrão exato. Porque isso mostra que foi de fato mandado por Deus e usado ser humano para fazer, para transcrever. Se a gente for notar, Deus é quem deu a capacidade, o Espírito Santo que deu o entendimento, mas a escrita foi de homem. Então, como a escrita foi de homem, ela passa por um viés no qual ela não ganha uniformidade, padrão, principalmente da época, que era arcaico. Então não tinha. Hoje em dia você consegue formatar e tem aí a BNT, que é exatamente para botar um padrão, né? Mesmo tendo o padrão da BNT, ainda assim você consegue notar as diferenças de quem fez e quem não fez, pela linguagem. A linguagem, os termos que cada um usa, geralmente tem pessoas que gostam de usar palavras e essas palavras tornam-se referência dela, identidade dela. É muito fácil de notar isso aí. Então, da mesma forma aqui, mostra que elas não eram uniformes. E isso é muito bom. Ah, irmão, mas não era para ser um padrão, porque é a palavra de Deus e tal. Não, isso aqui é bom. Por que é bom? Porque ela não sendo uniforme, prova que, de fato, foram pessoas reais que escreveram. Foram pessoas de verdade, que deram a vida por aquilo ali. Acreditaram e defenderam o que elas acreditavam. Então, tem até apologetas que defendem de maneira árdua a palavra de Deus, e eles usam exatamente em pesquisas a veracidade da palavra por meio da natureza humana. Então, mostrando a veracidade da palavra de Deus, a inspiração de modo humano. É o que a gente precisa usar, isso é muito importante. Isso é coisa assim filosófica, teológica, mas tem um peso gigantesco frente àqueles que não acreditam, né? Uhum. Ela escrita para tratar de problemas Internos. Apresentar aí uma história que eu gosto muito da Fidesz. Paulo escreveu ela tratar de problemas internos. Legal, né? Interessante, né? Aí, aqui, ó, no segundo parágrafo, diz as cartas que, com maior propriedade, podem assim chamar-se, respondem em termos globais ao modelo clássico romano, que consistia em modelo clássico romano. Era uma saudação inicial, e até um slide aí, que tem aqui, essa aí. Pronto. Estrutura típica das cartas. Tá meio ruim de ver, né? Mas tá ali, ó, a estrutura típica. Esse modelo aí era oficial, romano. O modelo do típico aqui das cartas do estilo literário romano. Então, era muito parecido com o nosso, né? Parece até hoje, assim, no judiciário, parece com ofício. O ofício é assim, estilo aí. Parece com ofício. Mas por que é muito parecido com o nosso? A gente olha assim, mas de Roma e tal, tão longe. Mas por que é parecido com o nosso? Porque o nosso, a nossa legislação, o que rege a nossa nação aqui, ela é oriunda de Roma. É oriunda de lá.
Na época, porque foi feito o recorte. A gente sabe que, assim como a gente vai explicar a Bíblia, estudar a Bíblia, é feito o recorte no tempo, né? E esse recorte, por exemplo, já existiu Adão e Eva. Só que o escritor foi Moisés. E Moisés não viveu com Adão e Eva, viveu bem depois, né? Então, perceba que houve um recorte para começar a contar, começar a narrar, né? Um recorte, tipo assim, já vinha, tinha a humanidade, estava vivendo, vinha, mas chegou bem aqui, Deus resolveu colocar um registro, registrar. Aí vem o que? A Torá, vem Moisés escrevendo, começa daqui para cá. Não é assim? Da mesma forma é a lei. A nossa legislação, ela parte, a história, se ela for voltar para a história, tinha que voltar para Adão e Eva. Mas como não dava, e passar por tantos impérios, ela pegou a partir de Roma. Ela foi um recorte, pegou de Roma. Então, iniciou com o greco-romano. Lembra que do termo que nós estudamos, geografia bíblica ali, que era o Império Grego? Era o grego, os fenícios, aí depois veio Roma, né? Então, assim, ela pegou a mistura, a transição, greco-romano. Aí do greco-romano, enalteceu aqui no romano, pegou exatamente o estilo de governo, de aplicação e legislação, que é o iusis, é o júris de Roma, e implantou na legislação brasileira. O Brasil adotou essa medida. Inclusive, vem já dos Estados Unidos. E a nossa legislação, antigamente, a nossa Constituição, acho que de 1891, salvo engano é de 91, era Constituição Imperial. Era imperial. E o nome do Estado brasileiro era Estados Unidos do Brasil. Na era imperial. 1800 era. E aí depois foi que veio a Constituição Federal, a Federação nossa brasileira, propriamente dita. Então, assim, perceba que, e é recente, né? Não é tão distante assim, né? É recente. E aí a gente percebe que essas mudanças, elas acontecem de fato. Nós temos muitas similaridades com a prática romana. Temos muitas mesmo, muitas. Por exemplo, o nosso idioma, ele tem origem aonde? Do latim, né? É muito envolvido do latim, nosso idioma. E o latim é usado muito do Império Romano. Hoje em dia usa-se o italiano, né? Da Itália, italiano. Entretanto, há uma mistura, e essa mistura, nossa nação, o pessoal daqui da Europa para cá, da América, o Brasil é o único que fala português, né? Os outros falam espanhol, né? Na América do Sul, fala espanhol. Entretanto, nós percebemos que no Brasil a gente adota ainda muita coisa de lá, Estados Unidos e Roma, muita coisa, é muita mesmo. E nesse aspecto do documento, não ficou de fora. O documento oficial, muito parecido com o nosso, a organização dele. Aí começa aqui, por exemplo, começa com a saudação inicial, precedida da apresentação do autor e a indicação do destinatário. Ou seja, começa com a saudação. Percebamos que nas cartas, nas epístolas, principalmente de Paulo, elas começam assim, saudação, precedida da apresentação do autor e a indicação do destinatário. Com exceção de quem? Hebreus. Né? Com exceção de Hebreus. O texto ou o corpo da carta propriamente dito, e depois a despedida, que incluía saudações de pessoas conhecidas do autor e do receptor, e saudações para essas pessoas. Então, assim, a gente vê aqui um documento, é assim. Quando se trata de epístolas, que é no contexto cristão, no contexto bíblico, aí tinha a doxologia, que é isso, enaltecendo a divindade. Então, tinha a doxologia lá no final. Aqui nesse ponto aqui, 4, como foram redigidas as epístolas, né? Quando surgiram... A minha aqui eu acho que é diferente, né? A página é 7 na minha. Foi tirado esse aí, foi?
Hã? Até o ponto 3. Só o 3, o gênero das epístolas, é? Não, só É o que? As universais. Aí não tem gênero das epístolas, nem tem como foi redigida as epístolas. Tem muita coisa ainda. Então eu vou dar um salto aqui, né? A de Romanos vai para onde? Vai os principais acontecimentos nas epístolas paulinas? Não. Não, né? Já a introdução? Ixi. Introdução autoridade. Então vamos lá. Página 12. Foi mudado, foi. É, atualizado, hein? Meu tem um bocado de coisa ainda bem que vocês falaram, senão a gente ia rodar um bocado. Mas deixa eu só falar de um que é muito importante, ele. Que é Já que a gente vai falar de Romanos, começando aqui na introdução aos Romanos, autoria e data, tá assim? Autoria e data? Isso. Pronto, autoria e data. Aí começa como? Paulo, se apresentando, né? Paulo, Romanos 1:1. Foi redigida por quem? O Técio, né? Não foi o tecladista, não. Técio, né? Aí ele começa, ó, exatamente seguindo esse padrão de Roma, né? Que a gente viu aqui. Uma saudação inicial precedida da apresentação do autor e a indicação do destinatário, né? Aí vem o seu povo. Aí ele fala que a saudação dele, ó, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não é assim? Aqui a gente percebe que na autoria não tem dúvida. Não há questionamento, nem na história. Ninguém questiona a autoria de Romanos ser de Paulo. A questão está na data. Como sempre, né? Né? Nem botou. A data é, inclusive, um certo ignorante, ele disse assim, foi questionar a data, né? A data e a autoria junto. Ignorância mesmo, total. Aí ele disse assim, como pode Paulo ter sido o autor aos Romanos se ele foi morto por causa da sentença, da condenação e da culpa dos cristãos em razão de Roma ter pegado fogo. E aí a culpa recaiu sobre os cristãos. E aí é ignorância pura, total. Estou só mencionando aqui só para os irmãos entenderem o grau. Aí ele disse assim, se Nero ateou fogo em Roma por volta do ano 70, então Paulo foi morto em 67, como poderia então ele ter escrito se a sentença foi a morte dos cristãos atribuindo a eles? E aí Paulo tenha sido como se ele tivesse sido posterior, se foi anterior. Né? Mas não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque, primeiro, Roma não foi ateado fogo em 70. Segundo a história, foi por volta de 64. Entendeu? 64. Isso. Né? Antes de lá. Que, na verdade, ele, quando foi para lá, ele foi como detento. Foi como prisioneiro. Né? Aos romanos. Isso. A Roma. Perfeito. Ou seja, estava no plano dele, assim, mas não chegou aí como missionário. Ele foi como prisioneiro. Para a Espanha. Na verdade, ele ia para a Espanha. Aí no caminho passava, brevemente passando em Roma.
O propósito era a Espanha. Será que, assim, só pensando aqui, né? Será que ele, se Deus permitisse que ele chegasse lá nos 90 anos, por exemplo, lá bem velhinho, e será que ele iria chegar na América? Ele chega bem pertinho, né? Espanha, Itália, da Europa para a América, não sei. Ou talvez ele voltasse, né? Ia voltar para lá, não sei. Mas ele era esbravador. Ele mencionou que não queria pregar onde Cristo já tinha sido pregado. Ele era realmente implantador de igreja, o homem, né? Ele não queria pregar onde Cristo já tinha sido pregado. Ele pregava. Era. Exato. Entendeu e tomou posse, né? E foi. Porque muitos entendem. Muitos entendem, sabem, mas não vai. Fica, né? É muito importante que nós possamos entender, tomar posse e ir. Aí nesse aspecto, aqui diz assim, não temos dúvida alguma quanto a isso, né? A origem dessa epístola. Paulo, em sua terceira viagem missionária, esperou em Corinto os delegados das igrejas. Esse delegado aqui é que ele havia delegado, atribuído, né? Atribuído das igrejas gentílicas, os quais levavam as ofertas que haviam sido coletadas para os judeus cristãos pobres de Jerusalém. Aqui a gente percebe que Paulo, ele estava, quando ele escreveu a carta aos romanos, ele estava aproximadamente ali em Corinto, aquela viagem de Corinto. Coloca no mapa, Epístola aos Romanos, pronto. Coloca naquele mapa, no outro slide, no outro, vai passando, isso aí, tá bem miudinho, né? Tu consegue ampliar ele? Pode ser até aquele outro slide, ver no outro slide. Dá para ir para lá, não? Não, deixa assim, tá bom. Vai, aumenta aí. Só que ele vai cortando, né? Vai cortando. Esse tá ruim, né? Tá ruim. Mas tá bom aí. Esse mapa foi o que eu desenhei na aula passada. Esse mapa aí. Não foi desse jeito, né? Obviamente, né? Mas a gente percebe que bem aqui tem as orientações a legendazinha tem as cores, né? Pelas cores a gente percebe por onde ele estava passando. Por exemplo, essa primeira cor que é meio laranja, alaranjada, né? Assim, é a primeira viagem dele. Nessa cor, considerar vermelha aquilo ali, primeira viagem dele. Aí tem a segunda viagem com esse lilás, né? E depois a terceira viagem no azul. E esse amarelo, amarelado, é a ida dele a Roma já como prisioneiro, certo? Essa classificação. Se a gente for notar, ele passa em Corinto, ele passa lá em Corinto e na região da Macedônia, ali próximo, quando ele tem aquela visão que passa a Macedônia, né? Ele passa para lá. Se a gente notar, nessa época aí foi onde ele esteve, foi quando ele esteve em Corinto, e acredita-se piamente que foi nessa época em que ele escreveu aos romanos. Por quê? Acredita-se, pela história, inclusive tem comentário bíblico para fugir aqui, eu ia dizer aplicação pessoal, mas é um comentário bíblico pela CPAD, que ele sustenta que Paulo, ele endereçou a carta, ele escreveu a carta para Roma, para os irmãos que estavam em Roma, em razão desses irmãos serem habitantes daqui, da região da Macedônia. A região da Macedônia, lembra quando ele passa a Macedônia? Né? Na segunda viagem, que ele passa a Macedônia? Aí quando ele passa... Isso, nesse comentário... Depois Corinto, né? Então quando ele passa... Quando ele retorna para Jerusalém, exatamente. Está aqui nessa partezinha vermelha. Aí,
Quando ele está em Corinto, é quando ele começa a escrever, segundo o comentário, né? Ele começa a escrever para Roma. Mas como ele escreveria para a igreja de Roma se ele nunca foi lá, não tinha igreja lá? Mas é que os irmãos que moravam aqui nessa região, percebam que é fronteira, né, digamos assim, de Roma, da Macedônia para Roma. Então haviam pessoas diante daquela perseguição que moravam lá. E uns, acredito, inclusive a Pentecostal, o Wycliffe também comenta que esses irmãos, essa igreja de Roma, ela havia sido implantada, como nós sabemos, não foi por Paulo, não foi por ele, não foi plantada por ele, mas por possíveis convertidos pela pregação dele. Possíveis convertidos. Outros acreditam que foi por pessoas lá do dia de Pentecostes. Acho bem distante. Vai falar. Pessoas que ouviram o evangelho por Paulo, que moravam na região da Macedônia, a região da Macedônia é grande, né? Que moravam lá, que ouviram o evangelho, se converteram, foram para Roma e implantaram. Outros acreditam que foi o líder que Paulo deixou, que foi para lá. Entendeu? Que também é uma possibilidade assim, boa, né? Boa. Não temos documentos assim, é muito boa também. Todavia é importante saber que não foi Paulo. Não foi Paulo que implantou a igreja em Roma, mas foi pessoas que ele conhecia de fato. Ele escreve para lá, né? E ainda diz, eu quero passar aí para me regozijar com vocês também, né? Quando eu for para a Espanha, eu quero passar lá para me regozijar. Então é muito importante. Isso aqui eu estou falando por quê? Porque é algo que está aberto e vocês, como estudantes, como teólogos, ficam na missão aí de ir em busca, entendeu? De ir em busca. Quem fundou? Isso. Por exemplo, saber assim, quem fundou a igreja de Roma? A igreja em Roma, né? Que não foi Paulo. A gente sabe que Paulo fundou muitas, mas de Roma não foi ele. Entretanto, foi alguém que ele conhecia. E quem é esse alguém? Seria alguém que ouviu a pregação dele, se converteu e foi para lá? Recebeu o chamado de Deus também, assim. Tipo acontece com a gente aceita Jesus e no nosso a sós, no nosso particular, Deus fala, faz isso, faz aquilo. Ou Deus levanta alguém e diz, eu vou te usar aqui, vou te usar ali. Foi ele, como se fosse Nem os de viagem que estavam com ele, entendeu? Aí os pensamentos são quais? As teses. Primeiro, alguém que aceitou a Jesus com ele e foi para lá, na Macedônia. Segundo, alguém que ele deixou pastoreando a igreja lá, ele deixava os presbíteros, deixava pessoas ficando nas igrejas. Alguém dessas pessoas foi para lá. Terceiro, alguém que ouviu o evangelho por Pedro lá no Pentecostes. Essas 3 linhas aí são as que ficam. Quem chega primeiro, né? E aí vocês ficam aí com essa missão também para ajudar, né? Quem sabe lá na frente surge um livro de um de vocês aí dizendo, né? Entendeu? É isso. Feitizando, receba. A ocasião da epístola, já falei, né? A ocasião estava em Corinto, aproximadamente. Acredito muito que seja lá. E mais ainda, acredito também que foi Corinto, né? Sobre essa coleta, lemos aqui Corinto e na casa de Gaio. Está lá em Romanos 16, 23. Na casa de Gaio. Aqui diz, e ainda enviou, já diz o nome da pessoa que levou, foi a mulher Febe. Febe foi a pessoa a qual ele entrega a carta e envia para lá, por meio de Febe. Né? Febe, no comentário bíblico da CPAD, diz que Febe era uma diaconisa,
uma das, né? Porque menciona, salvo engano, 8. São várias, são muitas que mencionam. Aí vem aquelas questõezinhas, né? Entendeu? Hã? Né? Era uma diaconisa. Aí aqui a gente percebe que Paulo, ele escreve para os irmãos de Roma, envia por uma mulher, Febe, está na casa de Gaio, em Corinto, escrevendo. Mas, mediante a tudo isso, ele está também cuidando da igreja de Corinto, né? Cuidando dos inúmeros percalços de Corinto. Que a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, quem sabe. Também, aqui na ocasião das epístolas, sugere-se, portanto, que Romano é o documento do testamento final do grande apóstolo. Por que final? Porque foi lá por meados de 63, né? Hã? Hã? Ah, sim. Você estava fazendo uma ressalva. 63 depois de Cristo. Roma foi ateado fogo em 64. Veio o decreto de Nero mandando, atribuindo aos cristãos a culpa pelo fogo de Roma. E aí, qual era o decreto? Mata todos eles. E aí, quem era que estava lá em Roma? Preso? Ainda mais? Paulo, né? Paulo estava lá. Então, em 64 veio o decreto, ele escreve em 63, 64 veio o decreto, em 64 veio o fogo, em 67 veio o decreto e é morto. Considerando aqui que ele ainda teve a terceira viagem, né? Lembra da terceira? Isso aqui foi a segunda viagem. Já teve a terceira. Então, ele menciona que ele passou cerca de 3 anos 3 anos. Fica a dúvida. Eu jogo para Damasco, mas lá em, deixa eu ver se é Romanos, acho que é Romanos mesmo, 16, que vai mencionar sobre isso. Romanos 16, deixa eu ver aqui. Romanos 16. Ano e meio, Corinto. Romano, tem Atos. Três, 10, não, Romanos 16 não. 15, quando partir, é aqui, é no 15, Romanos 15. Aí ele 15 convosco, pelo que também muitas vezes, venho desistir convosco, espero lá. Quinze. Não tá aqui. Esse aqui é quando ele diz que deseja ir para a Espanha, no 15, né? 15, versículo 23. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Vamos lá, deixa eu ver se é Atos. Atos. Dois anos. Não, peraí. Legal. Passamos.
Enfim, depois eu localizo e passo para vocês. A gente não perder tempo. Aí, ele passa o período que é de Damasco, depois para Jerusalém. E 15, né? Não, pensava que era aqui, mas tá não. Aí ele passa um período, e desse período é que ele vai para Jerusalém. Então, fica em torno que ele menciona, salvo engano, era na casa de Gaio. Ele passava 3 anos e meio. Queria achar aqui, mas não tá aqui. A gente vai lendo tanta coisa, aí eu acabei não anotando. Os poderes também. Gentios, agradeço, cabeças, pais. É isso aí. Enfim, depois eu encontro. Pois bem, aí aqui ele diz assim que é um documento, né? Sugere-se, portanto, que Romano é um documento do testamento final do grande apóstolo dos gentios. Além disso, argumenta-se que a igreja de Roma era a depositária que convinha deste documento oficial autorizado. E aí ele vem falar aqui sobre a forma lógica e teológica dessa epístola. A epístola aos Romanos, a gente viu aqui que ela é considerada a grande epístola. E ela, como sendo a grande epístola, ela abarca ali inúmeros assuntos. Inclusive, um dos assuntos assim que é o líder em debate, né? Um dos assuntos que é campeão, ele lidera, vai na frente dos debates de cunho teológico. Por exemplo, um dos grandes assuntos que discorre ali dentro de Romanos é sobre a justificação pela fé, né? A justificação. Ele traz aqui sobre a sua palavra-chave, a revelação da justiça de Deus e a justificação pela fé. Ele traz um trecho que lá da era da Reforma, até hoje as pessoas ainda se sustentam em cima desse texto, né? Que a gente sabe, é um texto muito polêmico porque as pessoas causam polêmica nele, mas não é polêmico, ele é tranquilo, é muito sucinto. A gente consegue notar aqui, na sistematização de Romanos, que ele vem trazendo, por exemplo, uma sistemática organização na sua doutrina. Haja vista, eu ia até botar aqui, mas para a gente não perder tempo, eu vou só mencionar. Ele diz assim, que a epístola aos Romanos, ela está bem classificada, está bem organizada sistemicamente. Ela está separada. No seu capítulo 1, ela vai ficar separada sobre o pecado. No capítulo do 1 até 2. E até o 3, versículo 20. E do 3 em diante até o 5, 21, vai falar sobre a justificação. E do 6 ao 8 vai falar sobre a santificação. E do 9 até o 11 vai falar sobre a salvação em relação a Israel. E do 12 sobre o serviço cristão. A gente consegue, eu vou até botar aqui para ficar melhor da gente ilustrar. Vou pegar aqui a epístola
Aqui eu falei sobre as epístolas, né? Agora eu vou falar só da epístola aos Romanos. Classifica assim também? Pecado, salvação, conhecimento, soberania e serviço. Ou seja, a gente percebe que isso aí, sistemicamente falando, está bem organizado, né? Dentro do tema. É. Então, a organização sistemática de Romanos, ela está da seguinte forma. 4, 5. Ela está da seguinte forma. Está separada como a doutrina do pecado, no capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Também está sistematicamente organizado sobre a doutrina da justificação, que vai do capítulo 3, 21, até o capítulo 5, 21. Também a doutrina da santificação, que vai do capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 39. Também a doutrina da salvação, essa salvação, ela é peculiar. Essa salvação, ela é de Israel. Israel, que vai do capítulo 9, 10 e 11. E também trata sobre a doutrina do serviço cristão. Vai do capítulo 12, versículo 1, até o 16, versículo 27. Né? Então, atendendo e observando essa sistemática, a gente consegue deixar bem situado e organizado na nossa mente, para que a gente consiga, então, não se embaraçar e nem ser engodado. Por exemplo, existem os críticos da teologia sistemática. Vai ter crítico para tudo, né? Sempre vai ter. Nós não somos, a gente já é aderente da teologia sistemática, porque fica bem organizado.
até mesmo para raciocinar, para compreender é melhor. Então, na organização sistemática da Epístola aos Romanos, vem falar sobre a doutrina do pecado. E aí, aqui não tem dúvida, nós somos até sabedores disso, que na doutrina do pecado, todos pecaram, né? Não foi? Então não tem questionamento quanto a isso, né? Tem gente que questiona, mas, enfim, se a gente for olhar pelos que questionam, sempre tem para tudo. Aí, do pecado, olha como é tranquilo. Do pecado vem a justificação. Essa justificação, ela é por meio das obras ou da fé? Da fé. É porque essa pessoa negada no pecado. Já está dizendo, aquele Vai lá, né, para Tiago, ele já cometeu, acabou-se. João, né, que vai falar que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e se é mentiroso, logo ele é filho de quem? Do pai da mentira, né? Aí, após a pessoa ser justificada, através de quem? Por meio da fé em quem? Em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Aí ela passa a ter uma vida de santificação, porque ela é santificada nele, em Cristo. Não é assim? Em Cristo. E nessa santificação, aí é onde entra aqui essa questão. Nessa santificação, aí muitos pegam daqui da santificação para a salvação e ingressam aqui nessa salvação colocando como sendo somente um povo eleito, porque aqui a gente vê que é uma salvação para Israel, não é assim? Por meio dele, para o povo, uma exclusividade, só que não é somente Israel. A gente percebe que Israel, quando fala aqui a respeito de Israel, trata-se a respeito de um povo no qual Deus escolheu. Não foi o povo de Israel que escolheram Deus, foi Deus que escolheu o povo de Israel. Então Deus apenas exige dele que eles obedeçam, sigam, amem. Só que o que fazer das demais nações, dos gentios? O que fazer então deles? Se Deus escolheu só Israel. Aí vem aquela questãozinha, a brecha. Israel rejeitou o Deus, o Criador, o Messias, rejeitou. Quando rejeita, então eles abrem um espaço, abrem uma fenda no plano divino de salvação. Eles abrem essa fenda para que todo aquele que crê em Cristo possa também assim ser chamado filho de Deus, porquanto crê no nome dele. Não é assim? Então, aqui vem para Israel, beleza. Aí as questões que permeiam por aí, desde a Idade Média, que vem isso aí, que antes não se tinha muito, é que essa salvação, ela é uma predestinação. Para quem? Para os salvos. E aí eles fazem a mistura. Que mistura? Esses salvos, eles colocam o gentio dentro. Não, calma aí. Eu não posso colocar o gentio numa salvação predestinada. Entendeu? E nem tão pouco, o próprio judeu, ele não tem essa salvação predestinada garantida. Porque há uma condição. Paulo mesmo pregou e disse, né, na carta aos Romanos, que é a fé no Filho de Deus. Se o judeu não tiver a fé, não crer no Filho de Deus, por mais que ele seja a nação escolhida, mas ele não alcança a salvação. Exatamente. Né? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Essa sistematização vai ser na nossa vida. Está inserido. Todo. Aí vem as questõezinhas. É justificado. Exatamente. É santificado. Santificação. Aqui é constante, aqui, ó.
servir a Deus. A santificação aqui, ó, é constante. Constante aqui, viu? Salvação. A santificação, constante. Nunca tinha escutado não, mas é. Mesmo que amanhã vai ser mais do que hoje, né? Tá sério. Constantemente crescendo, né? Então é nesse sentido, ó, a santificação é constante, constante. A salvação, aqui, aí nós teremos aí um módulo só para ela. Soteriologia, o nome do módulo. Soteriologia. Teologia da salvação. Isso aqui a gente vai discutir lá. Aqui é só uma entrada aqui. Mas Israel, aqui a gente não pode se comparar com Israel, porque Israel foi o povo escolhido por Deus. Veja que o povo de Israel, meu amigo, mas pecou. Pecou e não foi pouco não, se desviou, já foi tudo. E Deus sempre estendendo a mão para eles. Agora nós, vamos fazer isso? Não, nós não somos o Israel. Nós somos a brecha para que Deus abriu para que a gente pudesse ser inserido. É o galho enxertado na videira. Entendeu? O galho enxertado na videira. Esse galho não pode botar muita banca não, meu amigo. Ele foi enxertado, foi um favor. Por isso que é a graça. Pela graça somos salvos. É um favor imerecido, nós não merecíamos. Até hoje não merecemos. Exatamente. Exatamente, né? Ou seja, nós, quem? Os gentios, né? Nós, os gentios. Então, assim, particularmente, assim, eu não vejo muita dificuldade. Mas existe, tem muita gente que faz confusão. Mas, assim, tem gente para tudo, tem gente para tudo. Tem gente para discutir com as coisas inanimadas, né? O que questiona. É isso mesmo. Então, assim, no que tange a salvação, aí vem um quesitozinho que as pessoas colocam, que é a eleição. Eleição atrelado a quem? A predestinação. Né? Eleição atrelada à predestinação. Aqui é Romanos. Vamos falar de Romanos, né? Romanos é a carta usada por eles para causar polêmica. E no que tange a eleição, predestinação, nós entendemos tranquilamente que existe um povo escolhido por Deus. Está lá em João 15,16, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Com quem ele está falando aquilo ali? E aí, vai dizer o quê? A eleição e a predestinação. Aí a gente vai ver em Romanos falar demais. Só que quando a gente percebe ele falar, a gente nota que ele está mencionando sobre Israel e trazendo para o aspecto, para o âmbito do gentílica, ele está falando da igreja. Então, se tem alguém que é predestinada, é a igreja. Se tem alguém que é eleito, é a igreja. Se eu, como indivíduo, pecador, for justificado em Cristo, tendo uma vida em santificação, farei parte de quem? Da igreja. É a igreja que é predestinada. Eu, sendo igreja, eu vou. Mas se eu estiver fora da igreja, não tem como ir. Porque a eleição, a predestinação existe para a igreja. Tem que fazer parte do corpo. Né? Não tem, aí, né? Ninguém é igreja sozinho, né? Dá para compreender, não? Assim, tranquilamente, isso aqui eu consigo compreender facilmente, mas existe, tem uns que complicam, tem que... Mas enfim, cada um puxa para onde quer, né? Fazer parte da igreja, eu acho que esse individualmente, exato, sozinho.
Esse pensamento, né? Pois é. É. O inimigo não mede patente, não, né? Como se... Projeto sendo igreja. É. E não concorda. Tá ruim, né? Aí, aqui no capítulo, aí vem, são vários capítulos aqui de Romanos, mas a gente vai tentar pincelar alguns. Trouxe esse aqui porque é onde existe muita polêmica, né? Mas dá pra gente, aqui, quanto aos senhores, é tranquilo aqui, não? Tá na vida, né? Se disser assim, me explique isso aqui, como é que você consegue explicar? Dá para compreender? Dá para dizer assim, mas os que são predestinados, né? Perguntinha assim, bravo. Os que são predestinados, eles não, por mais que não tenha sido de Israel, que aqui fala Israel, né? O povo, o judeu em si, mas os prosélitos que se fizeram judeus, eles entrariam nesse rol de predestinados ou escolhidos por Deus, como judeu? O prosélito? Por exemplo, se o povo judeu é o povo escolhido por Deus, aquele que for prosélito do judaísmo, entra ou não? Ou ele é um gentil? Né? Só para raciocinar um pouquinho, para a gente tentar esquentar aqui os miolos, né? Né? É assim, se a gente for analisar, a Bíblia vai nos dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor. E Paulo, ele vai trazer, vai mencionar sobre, ele diz que há alguns que se fizeram judeus, mas não são. Ele faz essa classificação, né? Ele diz assim, há alguns que se fizeram, mas não são não, viu? Então ele já classifica, já mostra que existe alguns que querem se inserir no rol daqueles que foram escolhidos, mas não fazem parte. Se essa premissa for de fato a majoritária ou a predominante diante do entendimento bíblico, podemos então assim concluir que os prosélitos que se fizerem judeus não ingressam no rol dos escolhidos por Deus. Se esses prosélitos quiserem alcançar a salvação, precisarão se converter somente a Cristo, crendo nele pela justificação, sendo justificado pelos seus pecados, entrando na classe de quem? Do gentio. Entendeu? Entrando no time do gentio. Né? Para ser o galinho, seja humilde, seja só um galho, enxertado na videira. Né? Não é um galho fora, arrancado, é enxertado na videira. Aí, nesse conceito, nesse aspecto, fica mais claro da gente compreender, né? Só a título de levantamento, podemos assim então concluir que temos os judeus e o gentio. Entendeu? Judeu e gentio. Porque todo aquele que não é judeu é gentio. E aí, independente de onde for, entra por esse. Os prosélitos, né? Fica querendo ser. Tem pertinho de nós, né? Tem perto. Sempre tem os prosélitos do judaísmo, né?
E tem os ministérios que não são prosélitos de judaísmo, mas adotam uma prática, né? Feito isso, nós temos aqui vários temas, vários assuntos, e pelos poucos minutos que nos restam, eu queria saber de vocês, se vocês queria franquear, né? Para que vocês pudessem escolher um tema desse. Vamos aqui passear, só para apresentar para vocês. Ó. Temos aqui o tópico 1. No tópico 1, a gente tem comentários aqui no tópico 2, comentários de Romanos. Tópico 2, o meu na página 18. Hã? A página 10 é? É que o meu tem um bocado de coisa antes. Página 10 aí, né? Pronto. Comentários de Romanos, né? Sim, aí tem o prólogo, né? Aí vem o 1.1, a dedicatória, é assim? Né? Isso. Aí depois vem lá na outra página vem o 2, os princípios do Evangelho. Tá vendo? Vê aí, o 2, os princípios do Evangelho. Acharam aí? Não? Show? Princípio do Evangelho. Aí vem dizendo os subtópicos, né? Ó. A justiça dos gentios. Vê não? A justiça dos gentios. É aqui onde ingressa aí o restante, né, do povo. O judeu e o gentio. Aqui ingressa o restante do povo. O 2.2, a justiça dos judeus. Perceba que tem esses dois, né? A justiça dos gentios e a justiça dos judeus, né? Aí vem as objeções e o 2.3, a justiça divina. A gente consegue, assim, identificar que tem a situação de Deus com o judeu, Deus com o gentio e a justiça divina. Essa justiça divina, ela já engloba quem? Os, digamos que, os perdidos. Temos o judeu, essa é a sua oportunidade para alcançar a salvação. Temos o gentio, a sua oportunidade encaixada ali, né, enxertado na videira para alcançar a salvação. E a justiça divina, fora. Para quem? Para os que sobraram. Os demais que não aceitaram, que não abraçaram a causa do Evangelho, não tiveram Cristo como seu Senhor e Salvador. Os que rejeitaram. Né? Dá para desenhar na mente isso aqui? Dá? Não receberam. Então assim fica bem tranquilo. Deixa eu apagar aqui e botar isso para a gente ilustrar melhor. Romanos aí. Organização. Os Romanos. Então a gente vai ver aqui a justiça dos judeus, a justiça aos gentios. A gente vai ver aqui, vou separar aqui tópicos e coluna, né? Então aqui nós temos a justiça dos gentios, que vai de Romanos 1. Aí temos aqui a justiça dos judeus, a de Romanos 2,
Temos aqui a justiça divina, né? Romanos 3. Pronto. Aí, lá no 2.3, a justiça divina. Isso. Essa justiça divina, ela vem com base na palavra que sobressai a lei. Por quê? Porque a lei, ela denota os limites das ações humanas, de modo que torna pecado aquele que infringi-la. Já a divina, ela sobressai a lei. Ela não depende da lei. E aí vem também a justiça abraâmica. Aqui, ele vai mostrar assim, que a justiça abraâmica, ela está centrada na fé. Visto que Abraão, ele sequer dependeu de circuncisão para alcançar graça de Deus, mas somente a fé. Não houve prática humana. E aí temos a justiça do cristão. A justiça do cristão também se pauta na fé, se baseia na fé. E, como benefício, ela recebe a justificação em Cristo Jesus. Lá no capítulo 5, que é onde vai estar falando sobre a justiça pela graça. Ou seja, pela graça é que somos salvos, né? No capítulo 5, tão famoso, capítulo 5. E aí aqui, na justiça pela graça, do capítulo 5, ele diz assim, o apóstolo conclui esta seção da justiça do crente, frisando que é, na verdade, uma posição na graça, visto que é realizada mediante a graça. O canal da justificação é por meio de uma pessoa, pelo dom gratuito de Deus. Princípio este que leva Paulo a discutir os dois cabeças da raça humana. Quem? Adão e Cristo. Os dois cabeças da raça humana. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não pecou. Cristo. Não é que Cristo fosse o Adão, mas ele estava na representação da humanidade. Assim como Adão representava a humanidade lá no começo, era somente Adão, mas ele estava representando toda a raça humana. O que ele fizesse ia refletir. E aí vem Cristo, o segundo Adão, ou o Adão segundo Deus, e ele vem e não peca. E este sim, toma a posição de servo e servo obediente, de modo a seguir de fato e cumprir o plano. Nascerá um. E vê a sentença, né? Vê a sentença, vê a promessa e a sentença junto, né? Vamos diante aqui do... Eu preparei ali também algumas imagens. Bota aí, Bianca, as imagens de Roma. Eu preparei algumas imagens que foi para a gente ver o episódio, como Romanos, ele é uma carta, é uma epístola de Paulo endereçada lá para Roma, os irmãos em Roma. Aí a gente vê que logo depois ele foi preso e depois foi morto. Não é que tenha sido a última carta, que não foi a última, né? Mas foi preso e depois foi morto. Aí eu queria trazer aqui as imagens. Essa imagem aí, ela é
da prisão de Paulo, quando ele estava preso. Era aí que ele estava preso. Segundo a história, né? Obviamente, que faz tantos anos, né? Quase 2000 anos aí. Mas, segundo a história, é onde ele estava preso. Hã? Ainda existe ainda. Ainda existe. Salvo engano, Mamertinos, uma coisa assim. Mamertinos. Dá uma conferida aí, por gentileza. Mamertinos o nome. Dá para dar um zoom, Bina? Dá para ver o nome ali na frente. Aí, ó. Dá para ir mais? Mamertino. E aí é onde ele estava preso, prisão domiciliar, né? Mamertino, né? Mamertino, né? Tina. Mas é Tina porque está puxando para o português. Porque aqui é no latim, Mamertino. Mamertino no latim e Mamertina no português. Né? Pode passar. Aí, aqui já é a Roma atual. Roma na atualidade. Roma na atualidade. Pode passar. Essa aí, ó, a Basílica de São Pedro, lá na frente. E essa parte aí é do Vaticano. Né? No Vaticano, Capitólio. Bonito, né? São prédios bonitos, bem conservado, né? Arquitetura bem conservado, muito bonito. Pode passar. A arquitetura é grega. Grega, exato, né? Porque é como a gente viu, né? Que é o greco-romano, né? Aquela transição, mas foi tão forte, a Grécia foi tão forte, uma influência gigantesca, assim, até na arquitetura. E realmente, assim, é exemplar, né? Esse aí, a Abadia das Três Fontes, é o local, acredito ser local da morte de Paulo. Claro que essa aqui está conservada, mas acredita-se que tenha sido muito semelhante, né? Está conservada essa daí. Muito forte, viu? Eu imagino assim na época de Alexandre, né? Alexandre, ele que foi o difusor, difundiu tudo isso aí, né? Então, assim, o helenismo foi realmente muito forte. A gente percebe que até hoje ainda se carrega traços, ainda carrega práticas, línguas, né? Por exemplo, a gente está mencionando aqui a arquitetura típica da Grécia, até hoje. Então, assim, imagina na época o helenismo. Pode passar. Tem aquela da Grécia Antiga, lá da Grécia, olha, falando da Grécia, de Roma Antiga, vai voltando. Tem mais não? Não ficou não? Hein? Tem o Coliseu. Tem não aí? Coliseu? Saiu não? Então pronto, é isso. Tá aí, ó. O Coliseu. Esse está no tópico das viagens de Paulo. Então, foi muito. Saiu o Coliseu Romano. E o esporte, era um esporte, né? Era um esporte. Era soltar os leões para comer os cristãos. Era esporte. Era divertido para eles. Era assistir. E aí colocava os cristãos parados no meio, parados, e aí eles faziam as apostas, se divertiam, né?
fazer aposta para dizer assim, ele vai se mover. Aí outro, não, ele vai ficar parado. Era assim, a preocupação. Dá a ver que grande preocupação, né? Aham. Ele pode lutar, né? Pode lutar. Já o cristão, ele era impedido. Quem viaja para lá, quem viaja diz que há uma atmosfera pesada. Quem viaja, né? Muito sangue inocente é derramado. Mas assim, a gente fica lamentando, né? Mas só que para Deus, a gente vê que para Deus é prazeroso, né? Prazeroso. A gente sabe que foi muita atrocidade feita contra o povo de Deus. Ainda continua sendo, né? Mas hoje diminuiu mais. Ainda tem pelo Estado Islâmico, né? Ainda tem. Diminuiu bem mais. Tem outra? Essa parte aí olhando de fora, lá do Vaticano, por fora. Pode passar. Tem outra não? Coloquei várias, não? Tranquilo. Então é isso, de Roma, dos romanos, eu gostaria de apresentar isso aqui para os irmãos. É bem verdade que a gente não tem como dissecar Roma, né? Então, como não tem como dissecar, aí eu queria deixar um trabalhinho para poder os irmãos elaborarem, que é sobre a saúde, a justiça, como eu fiz aqui, ó, fazer um apontamento, um resumozinho breve, curto mesmo, de 5, 6 linhas da justiça dos gentios, a justiça dos judeus, a justiça divina. E posteriormente, eu sei que é bem resumido mesmo, só o resumo, leu e colocou a síntese, né, um resumozinho breve. E aí falar também sobre dessa daqui, ó, a justiça do cristão, de Romanos 5, tá? A justiça do cristão, Romanos 5. Aí vai, na minha, vê aí qual é a página de vocês. A minha, ela vai da página 30. A justiça do cristão, pronto, é 2.5. Vai até o ponto 3, né? O ponto 3 é os problemas de ética levantados pelo Evangelho, mas isso aqui não precisa não. É só o 2.5, que é a justiça do cristão. Esse eu vou botar aqui, a justiça do cristão. Vê aqui. Esse aqui está em Romanos 5. Pronto, só de modo que seja, se couber, né, baixa uma folha, de um lado do outro. Né? Só resumozinho. Aí pode colocar assim o conceito. Pode colocar, vou apagar aqui. Mamertino, isso aqui, Mamertino, é o local da prisão de Paulo. Tá? Ele tinha saído, né? Local da prisão dele. Prisão domiciliar. Pode colocar assim, ó. Conceitos. Conceitos da, 2 pontos. Aí começa. Aí bota 1, a justiça dos gentios. 2,
Acho isso, entendeu? Pronto, basta assim. Só para poder inteirar mais. Feito isso, a gente encerra por aqui. Nossa próxima aula falaremos sobre as epístolas aos Coríntios. E como elas são duas, aí a gente vai ver como é que faz. Se faz em 2 encontros ou em um só, abordar os dois. Tem muito problema em Corinto, né? Hã? Uma se perdeu, pois é, aí. Problema interno, exato, é por isso que é importante a gente ver. A gente encerra. Boa parte, viu? Boa parte. Cartas universais, Pedro, João, é mais problema interno, externo. É, externo. E já. É isso. Pode encerrar. E aí a gente, na próxima aula, a gente vai.